Iniciamos a gravação agora, tá? Então, mesmo esquema de sempre, todo mundo mudo. A qualquer momento, se qualquer um precisar falar, pode falar. Nós também temos o chat. Se vocês quiserem falar no chat, fiquem à vontade. Como qualquer outra aula normal, ok? Então, como eu havia falado para vocês, são 2 aulas sobre Itália. A aula de hoje nós vamos dar uma parte introdutória sobre a gastronomia italiana, a cultura italiana. E na próxima aula está previsto a gente falar mais sobre massas. Mas, caso eu julgue necessário, pode ser que eu acrescente alguns outros ingredientes e preparações que sejam interessantes falar sobre Itália, tá? Bom, vou compartilhar minha tela e aí alguém fala para mim se está compartilhando ou não. Vocês estão vendo a minha tela? Não. E agora? Não. Não. Agora tá chegando. Agora chegou. Nossa, que demora. Bom, vamos lá. E só para avisar, Carol, não tem chat, tá? Para mim aparece o chat aqui. Pra gente não aparece. Ontem no da Thaís também não apareceu. E eu ontem eu fiz pelo celular e hoje eu tô pelo computador e nenhum dos dois aparece chat pra gente. Pelo computador também não. Tá bom. Então não falem pelo chat, porque não tem chat. Então é bom vocês arranjarem um microfone aí, porque senão vocês não têm voz. Não, mas se alguém tiver sem microfone e tiver uma pergunta depois, passa no grupo. O Emmanuel me passa, a gente vai respondendo, tá bom? No WhatsApp. Beleza? Ô, prof. Oi. Só para avisar também, o link que tá no Ava não tá entrando. Eu entrei pelo link que o Emmanuel mandou. Eita. Eu cliquei no link do Ava e fiquei esperando uma cota aqui, aí tava escrito, alguém na reunião deixará você ingressar, aí ficou mó tempo. Aí eu falei, vou lá no WhatsApp e vou clicar no... Porque eu precisava iniciar a reunião antes. Entendi. E eu iniciei a reunião muito em cima da hora, 9h57, alguma coisa assim. Então, pode ter sido isso também, tá bom? Entendi. Tá bom. Acabou de acordar, né, Daniele? Não. Acordei, era 9h50. Ixi, então a menina tá doente. Bora lá, gente, começar? Então, vamos lá. Assim como na França, eu falei para vocês que a geografia ela era muito importante para a gastronomia, para a Itália também. A Itália é esse país aí, ó, que parece uma bota, tá? Ela fica na parte sul da Europa, que acaba influenciando muito na questão climática, né? Ela não é tão gelada quanto os países do norte, a não ser o próprio norte da Itália, que aí sim é mais gelado. Ela é constituída pela totalidade da Península Itálica. A península é esse pedacico de terra que une 2 outros lugares, né? Só que eu não sei onde é que ele une o segundo lugar. E aí tem mais 2 ilhas, que é a Sardenha, que se eu não me engano essa aqui é essa daqui, e a Sicília, que é aqui. Vocês estão vendo o meu mouse? A setinha? Alguém pode me responder? Mexe ele mais devagar, mas dá pra ver. Sim. Tá bom. Vou mexer mais devagar. Então, aqui, península é esse pedacinho de terra aqui, dentro do oceano, do mar, ligado ao continente. Então, é toda essa botinha. E aí tem mais essas 2 ilhas. A ilha de Sardenha, essa, se eu não me engano, não faz parte da Itália, se eu não me engano. E essa daqui é a Sicília, que ela é famosa pelos doces, pelos docinhos. Então, em relação ao relevo dela, ela tem Alpes e planícies ao norte e tem uma cadeia montanhosa aqui, ó, que ela
liga de norte a sul. Isso tudo vai influenciar no quê? No terroir, no plantio, nos produtos, a localização dela vai influenciar no clima. Então, toda essa localização geográfica italiana faz com que ela tenha uma gastronomia única. E a gente vai dar uma exploradinha nisso. Tá tudo bem aí? Deixa eu colocar todo mundo no mudo, peraí. Não sei fazer isso. Vixe, agora ficou ótimo. Vocês estão me vendo? Meu Deus do céu. O que eu fiz? Não, Sim, tô tô te sua vendo. tela. Eu tô vendo sua tela ainda. Não, mas dá pra ver sua câmera também no menorzinho. Quem tiver no, mas vocês no estão vendo minha computador dá tela, pra ver. né? Mas a sua tela tá aparecendo. A Ilha do Norte, que você apontou, é a Ilha de Malta, tá? Não faz parte da... Que não faz parte da Itália, né? Isso. Tá, muito obrigada, viu? De nada. Aqui, vamos lá. Capital é Roma, que a gente já ouviu falar muito dessa capital. Ela é a maior cidade da Itália, fica bem na região central. Não vou conseguir apontar nesse mapa de jeito nenhum, mas eu imagino que fica mais ou menos por aqui, tá vendo? Não, né? Que foi de propósito que eu fiz isso, porque eu não sei. Mas a região central acho que tá mais ou menos por aqui, mas tudo bem. E dentro de Roma, que é uma cidade, tem o Vaticano, que ele é um território que não dá para se equiparar a um país, mas é como se fosse um país, entendeu? Porque ele não está submetido à lei de nenhuma outra nação. Então, o Vaticano, ele é um estado à parte. E ele é muito pequeno, e todas as igrejas em todos os lugares do mundo são consideradas como território do Vaticano. Então, não existe uma... Sobre esses territórios, as outras nações não legislam. Então, por mais que uma igreja esteja aqui, em São Paulo, esse pedaço de terra está submetido a... Nem sei se existe legislação, mas as regras do Vaticano, vamos dizer assim, tá? Aqui na PUC, a PUC ela é considerada território do Vaticano. Por isso, é proibido a entrada de polícia, por exemplo, sem autorização do bispo, acho, tá? Tanto que quando eu estudava na PUC, uma vez eu não sei se vocês lembram que teve uma vez que fizeram ocupação aqui na PUC, os alunos. Eu não estava no meio da ocupação, tá? E teve um sábado de manhã que eu estava indo para a faculdade, a Rua Monte Alegre tinha 2 quadras de fileira de carro de polícia. A polícia não podia entrar. Ela estava na porta, só aguardando liberação do Vaticano para poder entrar na PUC. Eles não podem entrar. Eles tinham ocupado a reitoria. No final, eu sei que levaram um ônibus de aluno lá para delegacia, enfim. Mas ficou marcado por causa disso, porque eles não poderiam entrar. Mas por que aconteceu isso? Eu não tô sabendo dessa história, não. Nossa, faz muitos anos, não precisa nem saber. Foi... Tá bom. Mas tinha que ser um comentário da Patrícia, né? Não tinha como fugir da pessoa. Foi em 2007, 2008, alguma coisa assim, ó. Faz muito tempo. Patrícia tinha uns 12 anos, né? Vai lembrar. Então. É aluno, né? Aluno, o que aluno gosta de fazer? Causar. Aí... Isso aí é coisa de baderneiro, isso sim. Então... Eu fiquei curiosa, gente. É história. Oh, meu Deus, tô me sentindo uma velha. Tá fazendo parte da história. Eu não lembro. É que a PUC, apesar de ela ser católica, os alunos são muito libertários e os professores também. E eu nem lembro o que a gente estava em desacordo, o que estava acontecendo lá. E aí, enfim, baderna, né? Baderneiros.
Mas tudo bem. Entendi. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com a Itália, alguma coisa assim. Não, é que eu tô falando do Vaticano. Tá bom. Beleza, continue, prova. Você entrou agora, né? Então não pegou o fio da meada. Eu tô falando que a PUC, ela é território do Vaticano, que é Pontifícia Universidade Católica, assim como qualquer outra igreja católica. Tá, entendi. Então, nenhuma nação tem jurisdição sobre esses territórios. Que apesar do Vaticano ser um território muito pequeno dentro de uma cidade, dentro de Roma, ela tem vários territórios espalhados ao longo do mundo. Era isso. Desculpa, é que eu vou viajando e você já sabe, né? Tudo bem. Tá bom, entendi. Obrigada, Pro. Deu para ver no mapa, que tem o formato de uma bota, né? E os italianos chamam de lo stivale, que significa a bota. Então, carinhosamente, eles chamam o país deles de lo stivale. Não se apeguem ao meu sotaque, que é mais ali da região noroeste da Itália. Tá? Outra coisa que vai influenciar na gastronomia é o contexto histórico. Então, a gente já ouviu falar dos romanos, e muito dos romanos, que por acaso os romanos eram de Roma, mas eles conquistaram diversos outros territórios na Europa e em outros continentes. Acho que ele chegou até a parte... Não vou me arriscar a falar, tá? Mas foi um dos maiores impérios na antiguidade, se não o maior império. Eles também, na Itália, tiveram influência de etruscos, fenícios, gregos. Então, civilizações antigas, todas exercem influência sobre toda a cultura italiana, ok? Tiveram influência de migrações e invasões dos povos celtas, sarracenos, normandos, árabes, germanos, espanhóis, francos e outros. Dos árabes, eles ganharam uma herança gastronômica que eu lanço o desafio. Alguém consegue pensar no ingrediente que os árabes levaram para a Itália e hoje não dá para pensar em gastronomia italiana sem esse ingrediente? Molho de tomate. Aí eu não posso falar que eu vou dar na sua cara porque tá gravando. Quer dizer, eu acho que tá gravando. Mas a gente sabe que o tomate de onde que é o tomate, gente? Desculpa, foi mal. De onde? Tomate não é daqui. Tomate é das Américas, galera. Eu falei na aula isso. Vamos lá. Alguém tem outro chute? Já que vocês estão no chute. Pasta. A massa, né? Não. Não é a massa? Não. A massa tem origem chinesa. Chinesa? Meu Deus. Não. É o café? Não, o café tem origem africana, Etiópia. Mas eles levaram os... tem razão, quem levou foram os libaneses, ótimo. Mas tem um ingrediente que ele é chave na gastronomia italiana. Vou comer meu biscoito enquanto isso. Não? Ninguém? O azeite? Não, berinjela. Mas chegou bem. Quem falou de café realmente chegou bem próximo também, porque o café, apesar de ter origem africana, foi levada pelos turcos, não foi nem pelos libaneses, pelos turcos. Claro que quem falou foi o melhor aluno, né? Cada um com a sua ilusão, né? Mas realmente o café também é um dos símbolos da Itália, o café expresso. Eles têm várias tecnologias, né, em questão de máquina de café, etc., vem de lá.
Inclusive, na Itália, tem uma faculdade do café. Faculdade do café. Lá eles têm faculdade de gelato, faculdade do café. Eles levam muito a sério comida. Tá? Bom, então, assim, por mais que a gente acredite que a gastronomia, né, acho que fica bem claro que esse é o segundo país da Europa que a gente está estudando. Acho que a gente tem aquela imagem de que a Europa tem uma gastronomia autêntica, porque eles valorizam muito a culinária de raiz deles. Só que essas raízes, elas não são puras. Essas raízes, elas vão vir também de migração, invasão. Eles não foram colonizados, mas eles têm um histórico de muitas guerras de disputa de território. Isso na Europa inteira. Tanto é que é um continente pequeno, com diversos países minúsculos, justamente por conta desse histórico de disputas de território, tá? Às vezes me falta ar por causa da sinusite. Bom, outro fator histórico que é muito importante na Itália é que eles são o berço do Renascimento, que é aquele movimento artístico que teve na idade. Alguém me ajuda qual a idade que é? Ninguém vai me ajudar? E qual era o seu renascimento? Mas foi sambando Gisé, hein? Essa seu melhor aluno não sabe. 1726, 1800, não lembro. Não, minha filha, não. Chutou feio aí. Espera aí que eu vou procurar aqui. Estou procurando no Google. Entre o século XIV e o século XVI. 1377 a 1446. Sorry. Então, o Renascimento ele vem logo depois da Idade Média. Como que a Idade Média ficou conhecida? Idade das Trevas. Idade das Trevas, né? Então, o Renascimento ele vem como um contraponto à Idade das Trevas. Então, a humanidade ela renasce. Por isso que chama Renascimento. E aí as artes passam a ter um valor maior, né? Então, tanto que de lá da Itália a gente tem o Leonardo da Vinci, Michelangelo, quem mais? Já ia falar o nome das... dá para falar o nome das tartarugas ninjas, né? Rafael, Michelangelo, esqueci as outras duas. Donatello. Tem mais uma tartaruga ninja, mas basicamente as tartarugas ninjas, elas são elas são inspiradas... Você só esqueceu do Leonardo. Isso, Leonardo. Mas o Leonardo foi o primeiro que eu falei. Leonardo da Vinci. Tem uma curiosidade sobre o Leonardo da Vinci. Ele era cozinheiro, né? Ele era um cozinheiro vegetariano. Ele era tudo, né? Ele era tudo. Eu acho que inventaram esse cara. Não existe. O Leonardo da Vinci basicamente não existiu, porque ele fazia tudo. Ele era inventor, ele era pintor, ele era cozinheiro. Toda vez que você vai ler alguma coisa, tá falando que ele... mais uma aptidão dele. Mas basicamente, veja, ele já era vegetariano nessa época do renascentismo, tá? Então, nesse momento, a arte passa a ter valor e isso vai influenciar na gastronomia também, assim como influenciou em tudo na Itália, ok? Desculpa. A Itália, ela tem uma unificação muito recente. É de 1861, século XIX.
Então, não chega a 2 séculos, ainda não chegou a 2 séculos que ela, ou seja, 200 anos que ela... Porque antes eram pequenos estados, cidades-estados que eram independentes. E isso é importante a gente saber, porque isso também vai acabar influenciando na gastronomia. Vocês vão ver que a Itália tem regiões muito bem delimitadas em relação à gastronomia, ou seja, já é um país pequeno e dentro desse país a gente ainda vai ter delimitações e vamos dizer que, entre aspas, um certo nacionalismo em relação aos produtos de origem deles. Então, nesse caso, produto de terroir, cozinha, receitas de família, receitas típicas da região, produtos típicos da região, eles vão ser objetos de orgulho, de identidade. Então, a Itália, ela não se identifica, quer dizer, a Itália não. Os cidadãos italianos, eles não se identificam necessariamente como italianos, mas eles ainda se identificam em relação a essas cidades-estados. Então, quem é de Piemonte vai falar que ele é piemontês. Ele não vai falar que ele é italiano, tá? Então, até por conta de ser recente. A Itália, ela foi unificada, mas o italiano, ele ainda não se sente, quer dizer, agora, não sei como é que vai ser depois dessa crise que a gente está passando em relação ao coronavírus, né? Porque a gente viu que o posicionamento deles, de solidariedade, tudo está mudando bastante. Então, pode ser que esse seja, pode ser, né? Não sou ninguém na face da Terra para falar isso, mas eu, enquanto pessoa, consigo imaginar que depois dessa crise que eles estão passando por conta da pandemia, pode ser que finalmente... Gente, saiu a minha tela ou continua? Continua. Para mim, continua também. Continua. Então, eu imagino que pode ser que seja um momento de unificação do povo. Então, o povo italiano, ele não é unificado. É como se cada região fosse um time e todo mundo fosse corintiano fanático lá, entendeu? Todo mundo é fanático pelo seu clube. É basicamente isso. Depois da unificação, passaram a chamar a Itália de Il Paese. Não, peraí que eu preciso fazer a mãozinha assim para conseguir falar. Il Paese, que é o belo país. Por quê? Porque a partir do momento em que eu pego essas pequenas cidades, estados, que eram independentes uma das outras, e unifico num país só, eu tenho uma diversidade, tanto das paisagens, eu tenho a diversidade artística, eu tenho a diversidade cultural, eu tenho a diversidade gastronômica, e isso acaba enriquecendo um país. Então, todas essas localidades tinham culturas muito particulares. E aí eu juntei todas essas culturas, aí formou tipo um país muito culto. Tá? Então, ó, isso que eu falei. Ainda busca-se uma unidade nacional, ou seja, essa união do povo se identificar como italiano e não como cidadão daquele estado, daquela região. Então, os regionalismos, eles vão ser muito bem marcados, tanto por conta da história deles, e até hoje é assim. Cada italiano se sente íntima e, primeiramente, cidadão da sua região. Ah lá, considera-se piemontês, vêneto, lombardo, siciliano, e aí depois é italiano. Então, tipo, eu sou siciliano, italiano, tá? O meu avô era de Udine. Não, Trieste, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele falou assim que ele nunca mais voltaria para a Itália, que o país dele era o Brasil.
Então, o meu avô se considerava brasileiro, tá bom? Eu tava vendo um programa, Carol, de Programa? gastronomia, e uns chefes fizeram um prato italiano com ingredientes do sul e do norte. Na hora que o crítico foi comer, ele falou: um italiano jogaria esse prato na sua cabeça. Porque ele misturou as duas culturas e lá é praticamente uma ofensa fazer isso. Sim. Lá é assim mesmo. O italiano leva muito a sério comida. Então, por exemplo, se você vai fazer um espaguete à carbonara. Espaguete à carbonara é espaguete al dente. Se tiver cozido demais, o destino é o lixo. Gemas de ovos. O queijo esqueci o nome do queijo. Ele parece muito com parmesão, mas ele não é. Eu esqueci o nome, depois eu lembro. E pancetta. Esses são os ingredientes. Aqui no Brasil é cheio do povo, em vez de fazer com gemas, fazer com creme de leite. Substituir a pancetta por abobrinha, sabe? Uns negócios assim. Se um italiano vê uma coisa dessas, ele surta, de verdade. Ele Queijo tem pecorino. Sim, pecorino, muito obrigada. Não ia lembrar nunca. Mas, enfim, para eles, esse regionalismo, ele é muito marcado mesmo, tá? O italiano é um povo preconceituoso, tá? Preconceituoso no sentido, assim, de estar enraizado neles, justamente essa questão de eu sou romano. Então, não vem dizer que Roma faz parte da sua terra porque você é siciliano. Então, cada um é cada um lá, tá? E assim, por mais que a gastronomia, pensando em questão de globalização, vira ninguém é de ninguém, eles não estão nem aí. Você nunca vai conseguir fazer uma receita autêntica como se faz na minha região, tá? E aí, daqui a pouco, mano, a gente vai ver que existem algumas marcas, né, em relação a norte e sul, principalmente por causa do uso da gordura, tá? Então, eu acho que esse é um fator importante para a gastronomia e também é interessante da gente levar em consideração que em quase 200 anos, não é quase 200 anos, mas enfim, falta 40 anos para dar 200 anos, mas em 160 anos, eles não conseguiram ainda essa unidade do povo se sentir italiano, tá? Mas é recente também. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Não. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Aqui, ó, eu coloquei um mapa das regiões da Itália. A gente vê que, vamos começar de baixo para cima, a gente tem a Sicília, a Calábria. Aqui, essa parte, Sardenha, Calábria e Sicília, eles até vão ter algumas receitas parecidas. Mas é muito comum você falar, a cozinha da Ligúria é assim, aqui em cima, ó. A cozinha do Piemonte é assim. Então, por exemplo, Piemonte, ele é conhecido pelo consumo de arroz. Risoto vem de Piemonte. Enquanto que as massas, elas vêm dessa região aqui mais central, principalmente Emília-Romagna, tá? Aliás, essa região da Emília-Romagna, ela é considerada uma das regiões mais férteis, né, em relação à cultura gastronômica. Por quê? Calma que tá faltando ar às vezes. Porque de lá vem as massas, principalmente as massas recheadas, vem muitos embutidos, como, por exemplo, a mortadela. Lá na Emília-Romagna também é a sede, é onde nasceu a Ferrari, onde tem a fábrica da Ferrari. Então, assim, ela é super valorizada em diversos sentidos, a Emília-Romagna. Até porque Bolonha fica lá. E acho que todo mundo já ouviu falar alguma referência a Bolonha. Sim ou não?
Parece Vixe, com um sim, molho famoso, já. João. por exemplo, Molho bolonhesa. molho à bolonhesa. Que em Bolonha não existe molho à bolonhesa, é o ragu. Não, eles chamam só de molho lá. Ragu. O que é o ragu? É um molho com pedaços de carne. Então, chama-se molho à bolonhesa, fazendo referência à região de onde veio essa preparação. Ó, meu avô é dessa parte rosinha aqui, ó. Friuli Venezia Giulia. Essa aqui. Bom, enfim. Quando a gente estuda a gastronomia italiana, é muito difícil falar em Itália como um todo por conta disso. Quando você vier aqui para Sicília, a gente consegue falar muito de doces. Quando a gente for para Nápoles, meu Deus, onde é que é mesmo Nápoles? Não sei onde é. Lazio é onde é Veneza. Eu sei que Nápoles é aqui mais para baixo, não sei se é aqui. Enfim, você vai para Nápoles, eles são famosos por conta da pizza. Você vai para Toscana, eles têm. O vinho é uma coisa que une o país inteiro, né? Agora, a Toscana ela tem uma região rural muito grande, ao mesmo tempo que tem aquela cidade. Gente, tá me faltando. A cidade que tem aquela ponte cheia de comércio lá. Meu Deus. Me ajuda alguém aí, gente. Morreram. Jesus, eu já fui nessa cidade, eu esqueci o nome dela. Que, por acaso, é a cidade berço renascentista. É a Berço do... Ponte de Rialto? É Veneza? Não, né? Não, não para Patrícia, sim para Alexandre. Tô procurando aqui também. Florença, gente, mas que Florença. coisa! Caramba! Então, a capital da Toscana é Florença, que tem todo um histórico de arte. Também tem ali ó, a família Médici, que foi uma família muito importante dentro da Itália e fora também, porque da família Médici saiu a Caterina de Médici, que por acaso foi para a França, e lá, lembra que eu falei na confeitaria, que a Caterina de Médici, que tanto os macarrons quanto os profiteroles foram feitos na França graças aos cozinheiros italianos que a Caterina de Médici levou para lá. Por quê? Porque ela levou os cozinheiros na comitiva, porque ela considerava importante carregar a culinária dela. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, por mais que tenha essa divisão de regiões e que elas são muito bem demarcadas em relação à gastronomia, eu quero que vocês entendam que uma das coisas que une toda essa Itália é que eles têm um amor pela comida. Você não precisa ser nenhum especialista em comida, você não precisa ser um gastrônomo, você não precisa ser um enólogo, você não precisa se especializar profissionalmente nisso. Mas todos eles falam de comida com muita propriedade, tá? E eles chegam a ser até arrogantes com a gente. Eu tinha uma chefe que falava que a nossa pizza, eu ensinava a fazer pizza no curso de panificação, e aí quando chegava o dia de fazer pizza, que geralmente era no final, pra gente dar uma comemorada e tal, ela olhava assim e falava, mas isso daqui não é pizza, isso daqui é torta. Porque a pizza na Itália não é assim. Então, assim, ela não entendia pacovinas, não sei nem se existe essa palavra, ela não entendia nada de gastronomia, mas se você pedisse para ela fazer uma pizza, ela não ia conseguir fazer, mas ela conseguia dar pitaco de falar que o que a gente fazia não era decente, tá? Essa que é a real. Então, todas as gastronomias... Então, tem que falar no plural. As gastronomias italianas,
italianas, tá difícil falar o plural. Por conta disso tudo que eu falei. Então, elas vão ser diversas e muito bem marcadas de acordo com a região. E aí, pode ter essas delimitações que o Emmanuel chegou a comentar com a gente, do norte e do sul. Então, exemplo é o uso da gordura. Então, de origem animal, geralmente a manteiga no norte, e lembra que no norte tem o Piemonte, e que do Piemonte tem a cultura de consumo de arroz, no norte também tem a cultura do consumo do arroz, enquanto que no sul é mais a cultura da massa. E aí, por que eu dei o gancho da manteiga? Porque um bom risoto precisa ter mantecatura. O que é mantecatura? É montar o risoto numa porção de manteiga gelada. Então, você vai emulsionar aquela manteiga de maneira que o risoto vai ganhar brilho, vai ganhar consistência, ele não vai ficar aquela sopa no prato. Se você não colocar manteiga, o caldo começa a se dissociar assim do arroz e aí, tipo, não é legal. Enquanto que no sul vai ter a cultura do azeite. Embora todo mundo acaba usando tudo, mas se você for fazer uma gastronomia de raiz, você tem que respeitar bem essa delimitação de gastronomia do norte e gastronomia do centro e sul, ok? Uso de alguns ingredientes ou preparações limitadas a pequenas cidades. Então, vou dar o exemplo da pizza. Em Nápoles, eu acho que... Será que eu cheguei a falar para vocês na aula de panificação que em Nápoles tem a Sociedade da Vera Pizza Napoletana. É uma sociedade que tem séculos de existência e eles determinam alguns mandamentos, 10 mandamentos da pizza para que ela seja considerada napolitana. Napolitana porque Nápoles é uma região, vejam, a gente vai ter grande parte dos produtos que são italianos com a denominação da cidade ou da região de origem. E a pizza napolitana, basicamente, é uma pizza cuja massa tem longa fermentação. Eles determinam até como tem que ser a sova, a quantos graus tem que estar o forno, qual o tipo de forno, quais são as coberturas, desculpa, porque pizza tem cobertura, não tem recheio. Eles determinam cada um dos detalhes para que essa pizza seja considerada napolitana. Fora isso, elas não podem ser consideradas napolitana. Então, você vai em Roma comer uma pizza, você come tipo uma torta de verdade, porque eles fazem uma massa gigante, alta assim, acho que vocês estão vendo a minha imagem, e colocam um pouquinho de cobertura em cima e falam que é pizza. E fazem de todos os sabores. O que em Nápoles acredita-se que é uma vergonha. Não, uma vergonha não. É uma ofensa. Por quê? Vocês estão vendo que essa pizza, ela tem bastante molho, essa da foto. Ela tem uma borda alta. Ela não é toda forrada de mussarela, tá? Então, assim, a ideia é você colocar produtos muito bons e, no caso, o molho, como ele é preparado por você, temperado, tudo bonitinho, ele tem que ter destaque, sim, tá? A gente aqui passa um tequinho de molho de nada só para dar uma cor na massa. E aí, os ingredientes, eles são combinados de maneira a ser algo saboroso e não simplesmente algo prazeroso. Porque a pizza que a gente come aqui, cheia de cobertura, tudo misturada, basicamente, você tem lá um monte de gordura, um monte de embutidos, um monte de coisa junto que eu acho que eu até falei para vocês na aula de garde-manger, de cozinha fria. Acontece, o sistema nervoso ele é ativado ali, liberando neurotransmissores, alguns hormônios, etc.,
de maneira que você vai sentir a sensação de prazer, mas não necessariamente por conta do sabor. Entendem qual que é a diferença? Tô falando porque até vocês descoisarem o microfone de vocês vai ser difícil. Então, esse é um exemplo para vocês entenderem que a gente tem pizza napolitana no mundo inteiro, mas para ser considerada, mas ela carrega esse nome de Nápoles, ok? E não sei se eu já comentei com vocês, mas se eu não comentei, estou falando de novo. Não, enfim, vocês já entenderam. Existe um selo de pizza napolitana. Aqui em São Paulo, acho que tem 2 pizzarias que tem esse selo, porque segue os 10 mandamentos. Santo André, acho que tem umas 4, mas ao todo no Brasil, da última vez que eu vi, acho que não completava uma dezena de pizzarias com esse selo. Então, assim, a comida é levada muito a sério. É muito sério lá, tá? Outro exemplo é a mortadela de Bolonha. Enfim, tem vários produtos que eles são de origem dessas localidades. Eles carregam o nome dessas localidades. O amor pela comida é comum a todo italiano. Fala-se de comida o tempo todo. Parece na minha casa. Café da manhã discute o que comer no almoço e no almoço o que vai comer na janta. Isso tipo, muito verdade, assim. Quando eu tive a oportunidade de ir para lá, me marcou muito, que eu achei muito engraçado, que eu tava caminhando lá, aí na porta da sorveteria tava um frio danado, tava tipo muito, muito frio, tava menos 4 graus, e eles comem sorvete o ano inteiro, inclusive no inverno, tá? E o sorvete deles é tipo sorvete, é muito bom. É o gelato, que não tem gordura hidrogenada, que é feito com creme de leite de verdade, tudo bonitinho. E aí tinha um grupo de velhinha na porta, umas velhinhas na porta da sorveteria, discutindo sobre sorvete. O que elas discutiam em si, eu não sei, porque eu não falo italiano. Mas algumas coisas, assim, dava para entender que elas estavam falando de sabor, né? Que uma falou de chocolate, enfim. Elas estavam discutindo sobre o sorvete, mas elas discutiam calorosamente, que eu não sei se elas estavam brigando ou se é simplesmente o jeito de ser do italiano. Então, assim, eles realmente gostam de comida e gostam de falar sobre comida e gostam de comer, tá? Então, aqui, ó, eles não estão falando simplesmente sobre ingredientes e receitas, eles estão falando de fórmulas mágicas. Tanto é que as receitas de família, elas são muito valorizadas nesse sentido. Por quê? Não importa se você vai comer uma massa num restaurante estrelado, mas o da minha avó é muito melhor. Por quê? Lógico que a gente carrega essa carga afetiva e a gente sabe que isso faz parte da gastronomia, mas porque eles têm uma simplicidade nas preparações, entretanto, os produtos que eles utilizam é de muita qualidade. Então, você vai comer bem num restaurante e vai comer bem em casa, porque não tem aquele produto B. Todos os produtos, eles são respeitados, os ingredientes são respeitados, as pessoas lá compreendem a importância de se respeitar os ingredientes e as preparações e cada etapa da sua preparação. Então, aqui, já aconteceu muitas vezes, fulano vem perguntar como é que faz tal coisa. E aí você mostra, fala das etapas, tudo que tem que ser feito. Ah, não, dá muito trabalho. E aí, ou vai comer fora, ou faz de qualquer jeito para pular etapas. Por quê? Porque o ato de cozinhar, ele não tem tanto valor aqui. Na Itália, o ato de cozinhar, ele tem muito valor.
ele faz parte da interação entre as famílias. Então, ninguém convida para um almoço de domingo, eu simplesmente convido e vem todo mundo, um fez, ou cada um traz um prato. Faz parte o fazer, né? Então, cozinhar é convívio lá, porque aqui geralmente uma pessoa vai para a cozinha e fica, né? Fica na cozinha, enquanto que os outros ou vão fazer alguma outra coisa ou ficam jogando videogame. Não foi indireta, Juninho. Aí, lá não. Lá todo mundo bota a mão na massa e faz alguma coisa, tá? O prazer de comer é elevado a níveis inimagináveis. Tanto que lá as cozinhas são gigantes, né? Sim. Pra poder caber todo mundo na... Aqui em casa é um corredor a minha cozinha. Então não dá mesmo. Mas de qualquer maneira, que nem aqui em casa, no bar, eu coloquei uma bancada muito, muito grande para que todo mundo consiga cozinhar. Então, aqui na minha casa, quando tem ano novo, Páscoa, esse ano não tem Páscoa, mas a gente sempre faz alguma coisa especial e aí eu coloco todo mundo para fazer alguma coisa, né? Ou se não, também descobri aqui no prédio, tem um salão gourmet. Aí também boto todo mundo para cozinhar nesse salão gourmet. É bom que depois eu não tenho que limpar. Mas enfim, eles têm o orgulho da comida deles. Eles têm um orgulho pela região da qual eles nasceram. E assim, é interessante que a gente tem muito essa discussão de quem é europeu costuma saber quem é descendente de europeu costuma saber muito bem a sua origem. Então, que nem eu falei, meu avô veio daquela região lá de Friuli, Venezia Giulia, né, que chama. Eu sei, porque eu vi nos documentos dele, tá? Porque o meu avô, ele era uma pessoa à parte, ele não tinha muito orgulho, assim, de ser italiano, não, porque ele sofreu muito lá. Mas, em geral, na Europa, eles têm muito orgulho do lugar de onde eles vieram. Então, eles carregam consigo essas localidades. Então, por isso que a gente costuma saber muito bem a nossa origem, porque eles têm esse amor mesmo, né? Esse orgulho, esse nacionalismo deles, tá? Ok? E aí, esse orgulho, ele é expresso tanto nas receitas quanto nos ingredientes que eles utilizam, tá? No geral, assim que a gente pode falar, que eu tô dando um geralzão, uma introdução na gastronomia italiana, independente da região, eles vão prezar sempre pelo frescor e a boa qualidade dos alimentos. É muito difícil eles buscarem ingredientes de fora da região, porque eles acreditam que se naquela região você não tem determinado produto, é porque você não precisa daquele produto, né? Aquela chefe italiana lá que não sabia cozinhar, ela era coordenadora, né? Ela não era chefe de cozinha. Ela falava assim que brasileiro não tinha que comer trigo, porque trigo não é daqui. Por que eu ensinava a fazer pão com trigo? Por que eu não ensinava com uma farinha brasileira? A resposta é simples, né? Porque farinha de mandioca não tem glúten, né? Não dá para fazer pão. E a aula era panificação. Mas ela não conversava, ela debatia. A gente tinha debates e discussões sobre comida. E aí ela falava assim que se a terra não dá para você, é porque você não precisa. Que o brasileiro vive doente porque a gente fica comendo coisas que não são típicas do Brasil, que não são da nossa terra. Então a gente come trigo, que é um produto de origem de localidades frias. Então, quem é de localidade fria precisa comer trigo. Quem não é, não precisa. Então, assim, ela tinha essas discussões, assim, que, na verdade, só demonstra isso que eu quero falar para vocês, que eles têm essa questão de não ficar andando muito com as comidas. O que tem na minha região eu uso, o que não tem, não vou usar.
tá? Eles fogem de produtos congelados, industrializados, e realmente você vai aos mercados lá. A parte de hortifruti, ela é muito maior do que qualquer outra parte, de qualquer outro setor. É sempre destaque na parte dos hortifrutis. Verduras, legumes e frutas são consumidas na sua época. Então, além deles darem preferência para os produtos regionais, eles também dão preferência pelos produtos sazonais. Por quê? A gente sabe, e eles também sabem, e é por isso que eles preferem os produtos sazonais, que quando o moranguinho está na época do morango, ele vai ser muito mais saboroso e muito mais nutritivo do que se você pegar um feito de estufa, um cultivado na estufa, ele vai estar muito mais ácido, ele vai estar insosso, ele vai estar sem sabor, tá? Só que lá isso é respeitado de maneira que, se não está na época do morango, não vai ter morango, tá? Obviamente que nos grandes centros e localidades que são mais turísticas, isso não vai se aplicar tanto, porque a partir do momento em que a cidade fica cosmopolita, a gente acaba tendo que atender todos os gostos e paladares. Afinal, o capitalismo está aí para isso, agradar todo mundo. Então, lá você não vai encontrar, nos outros meses, um produto que não é daquela época. E eles têm muito isso. Os produtos, eles são sazonais e ponto final, tá? Então, eu não vou mandar trazer de outro lugar, eu não vou plantar em estufa, eu não vou forçar aquele alimento. Eu vou respeitar. Isso é muito importante na cultura europeia no geral. Respeita-se o alimento e respeita-se o tempo do alimento. Enquanto que aqui vocês tiveram excelência no serviço, vocês sabem que tem nos primeiros 5 minutos o cliente já tem que estar com o cardápio e com a anotação do pedido de bebidas pronto, né, encaminhado. E a comida geralmente não demora mais do que 15 minutos para chegar na sua mesa depois que você pediu. Enquanto que lá não é assim, não é no seu tempo de consumidor, é no tempo do alimento. Se você senta para comer, você sentou para comer, você não tem que ficar preocupado com outras coisas. Então, o momento da alimentação e da refeição também é muito respeitado. E eu repito essa palavra respeito para a gente entender que aqui a gente não respeita o alimento, a gente não respeita o ato de se alimentar, a gente não respeita o ato de cozinhar, tá? A gente no geral, brasileiro no geral. Por quê? Porque a gente faz alguns cálculos, né? Eu ganho tantos reais por hora, se eu trabalhar tantas horas a mais, eu ganho mais do que se eu ficar em casa e cozinhar, então eu vou pedir um iFood porque sai mais barato. A gente faz cálculos de dinheiro, que é importante? É muito importante. Mas não entra nesse cálculo a questão da saúde emocional, saúde mental e a saúde física, a saúde do corpo. E a partir do momento que você cozinha em casa, você sabe de onde vem aquele produto, aquele ingrediente. Eu sei que eu não estou usando Sazon, eu sei que eu não estou usando caldo quinor, eu sei que eu não estou colocando gordura em excesso, eu sei que eu não estou colocando sal e açúcar em excesso. Então, eu sei como é que eu estou tratando aqueles ingredientes. Importante que a gente vai ter controle do tratamento, né? Porque do plantio a gente não tem controle nenhum, a não ser que você compre só orgânico de uma fonte muito confiável, tá? E eles esperam muito ansiosos pelo momento que vão usufruir de determinado produto no seu tempo certo. É igual a gente aqui, esperando o final do ano, para comer aqueles pêssegos suculentos e maravilhosos. A gente e eu, né? Porque ele só fica bom mesmo no final do ano, que é a época dele, tá? É por isso que eu gosto de Natal, por causa dos pêssegos. O grau de maturação dos queijos e dos embutidos são levados em conta para a preparação em que serão empregados. E muito importante também que, tanto para queijos, tem uns salames que vocês, não sei se vocês já viram, que eles são mofados por fora. É muito importante também a questão do regionalismo,
Porque o terroir também vai influenciar nos micro-organismos que tem naquela localidade, ou seja, os micro-organismos que vão participar daquela, no caso do queijo, fermentação ou da maturação, alguma coisa assim, ok? Restaurantes mais refinados que aceitam o uso de produtos de outras regiões usam azeites de diferentes locais da Itália para valorizar as características dos ingredientes empregados. Então, quer dizer, por mais que o italiano não goste muito dessa questão de ficar misturando norte-sul, misturando as culturas deles, eles gostam dessa delimitação da cultura deles, a modernidade está aí, os restaurantes internacionais estão aí, os chefes internacionais estão aí. Então, qual que é a pegada desses chefes? É aproveitar as características dos produtos locais para levantar o prato. Então, aqui está o exemplo do azeite. Então, acho que eu já falei para vocês em garde-manger a diferença do extra virgem, do azeite extra virgem, não sei o quê. Nesse caso, o terroir vai influenciar eu ia falar uva, nas azeitonas, no cultivo das azeitonas, bem como as espécies, bem como o processo de produção, trazendo algumas características diferenciadas no produto final, que pode levantar o seu prato, como pode estragar o seu prato. Então, os chefes de hoje têm trazido muito essa característica para a terra, né? Porque não dá mais para viver. Eu vou falar uma coisa que nesse momento vai soar ridículo, né? Não dá mais para viver isolado. Cada região, não dá nem para falar sério. Cada região vai acabar tendo que agregar algo vindo de fora e vai acabar mandando suas coisas para outros lugares. Então, cabe aos chefes entender como é que eles podem valorizar esses produtos, mesmo que não respeite as regiões. Então, Emmanuel, se eu fosse a pessoa que fez aquele prato misturando norte e sul, eu já ia ter algum argumento para falar. Eu ia falar, eu não estou trabalhando com regionalismo, eu estou trabalhando com a qualidade dos produtos, que também é uma premissa da gastronomia italiana, tá? E foi exatamente o que eles falaram. Tá vendo? Fui eu que falei para eles falarem isso. Eles assistiram minha aula. Bom, a comida em geral ela é muito simples. O que ela ganha? Onde que ela ganha essa questão toda especial? Na valorização do ingrediente, tá? Na valorização de utilizar um produto in natura e não industrializado. Quem vai tratar aquele ingrediente sou eu. Então, aqui tem um exemplo, que um peixe pode levar apenas azeite, alho, sal e manjericão, mas o sabor é muito intenso, né? O tempero, a maneira de fazer, como que você trata esse alimento, ele vai influenciar na qualidade final da receita, tá? Então, a gente bem sabe, se eu pegar esse peixe e fazer uma marinada, ou se eu pegar e preparar ele na hora, colocando os temperos na hora, já vai mudar o sabor. Então, a técnica também é muito importante. Da mesma maneira que, dependendo do tipo de manjericão que eu utilizar, se eu usar um alho roxo, vai ficar muito mais saboroso. Hoje em dia, a gente está levando em consideração até que sal que a gente está usando. E principalmente o azeite, né? Que é um produto de terroir, então ele vai ter diferenciações. Ok? Lá. Os mesmos produtos como azeite ou tomates, dependendo da região de procedência, têm sabor completamente diverso. O terroir é muito importante e isso é muito valorizado. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos daquela questão que a gente estava falando de regionalismo de produtos da região. Então, cebola de Tropea, tomate de Paquino, azeitona da Ligúria, tartufo de Alba. Então, tudo vai ter um nome
vai carregar o nome da região de origem dele, tá? Mas mesmo que não tenha denominação de origem controlada, ok? Isso é uma questão cultural e não uma questão de legislação. Ah, sabe o que eu acho interessante? Depois vocês pesquisarem sobre o aceto balsâmico de Módena, que eu falei de vinagre na aula de Garde, e o balsâmico de Módena é aquele que fica envelhecendo anos e anos. Tem, tipo, uns vidros de aceto que custa 200, 500 euros, porque ele ficou muito tempo envelhecendo e é sensacional, assim. Ele é até meio cremoso. Nada é desperdiçado ou jogado fora, a não ser se você cozinhar demais a massa, tá? Cozinhou demais a massa, ela não tá al dente, é lixo. Não serve para comer. Então, eles têm costume de comer o que a gente chama de miúdos, cabeça, língua, pulmão, coração, fígado, rabo, cérebro, lábios, úbere, rins, pâncreas, estômago, intestino, testículos. Eles consomem tudo isso porque eles têm históricos de guerra, histórico de escassez, então eles vão comer o que tem. Eles vão aproveitar todo o alimento sem nenhum desperdício. De qualquer maneira, eles vão produzir uma comida muito boa e muito bem feita, muito delicada. De maneira que existem pratos que viram iguarias, tá? Mesmo sendo essas partes dos animais que a gente despreza, né? Uma coisa que eles gostam muito de comer lá é a bochecha do porco, né? Que é uma carne bem gordurosa e, portanto, muito saborosa, tá? E eles também se preocupam com a alimentação dos animais, porque a gente sabe que os animais, dependendo do que os animais vão se alimentar, influencia diretamente no sabor da carne, do leite, seja lá qual produto que a gente vai utilizar, tá? É de lá também que vem a dieta mediterrânea, que tá, tipo, muito modinha até hoje, já faz alguns anos que todo mundo quer seguir essa dieta mediterrânea, porque os médicos descobriram que ela é mais saudável, porque tem uma alta quantidade de antioxidantes, de gordura boa, né? Porque eles usam muito o azeite, e o azeite é gordura insaturada, logo é considerado gordura boa. Então, algumas características da dieta mediterrânea é que são comidas rápidas, né? A cocção ela é feita muito rápida, de maneira que preserva melhor os nutrientes. São leves, saborosas, perfumadas, eles usam muitas herbáceas, são gostosas e nutritivas. Usa muita verdura, legumes, frutas, massas e pães, carnes magras, peixe, azeite, vinho, que são ricos em polifenóis, que vão prevenir as doenças cardiovasculares, inclusive alguns tipos de cânceres. Muito peixe, né? Mais gordura boa, ômega 3, etc. Então, por isso que é considerada uma dieta muito saudável. Inclusive, nessa dieta mediterrânea, acho que é a única dieta do mundo que inclui bebida alcoólica diariamente na sua dieta, que no caso é o vinho, tá? Nenhuma outra pirâmide alimentar, guia alimentar, vai incluir bebida alcoólica com frequência, tá? Quando coloca que é esporadicamente, tá? Então, vocês viram que a Itália, ela é cercada de mar em todos os lados dela. Então, tem essa costa marítima vasta, tem um grande número de lagos. Então, essa é uma curiosidade que eu acho que
quando a gente pensa em comida italiana, a gente pensa muito na comida que os italianos trouxeram para cá. Então, a gente pensa em muitos pratos à base de carne, porco, tomate, sei lá, molho. Pra gente ver mais é massa, né? Pra gente ver massa com molho aqui no Brasil. Aí, sei lá, vem o bife à parmegiana, né? Que é o bife empanado com molho e mussarela em cima. Enfim, isso é o que veio pra gente. Mas olha só que curioso que depois dos japoneses, eles são os maiores consumidores de peixes do mundo. Eles consomem muitos pescados por conta dessa costa marítima deles. Só que essa cultura não veio pra gente. Por isso que acaba sendo até curioso pra gente que eles consumam tantos peixes e frutos do mar, tá? Aí coloquei aqui por curiosidade que tem 500 variedades de peixe, 70 de crustáceos e 30 de cefalópodes, que cefalópodes é tipo lula, polvo, né? Tô certa, Alexandre? Tem até medo de falar errado, porque tem Tá certíssimo. biólogo, veterinário, sei lá, né? Vai que. E também eles são conhecidos muito pelos peixes azuis, que são as sardinhas e as anchovas, né? E aí, principalmente a sardinha não é do Mediterrâneo, tá? A sardinha é do Atlântico. Mas tá como um exemplo de peixe azul. Eles são peixes, de novo, a gordura insaturada, que melhora o funcionamento do organismo, tá? Legumes e verduras eles utilizam cruas, inclusive as ervilhas e alcachofras, que sim, elas podem ser cozidas, devem para ficar mais macia e saborosa, mas eles utilizam na região do Mediterrâneo essas verduras, legumes, no caso da alcachofra, ela é uma flor cru, tá? As massas, em geral, isso na Itália em geral, elas têm que ser cozidas al dente. O que é al dente? Al dente é quando você vai pegar a massa, né? Vai colocar na boca e você sente ela no dente. Quando você mastiga, ela não é totalmente macia, tá? Então, a cocção dela deve ser rápida. O que a gente faz aqui? A gente cozinha pra caramba e ainda depois que ela já tá bem cozida, a gente ainda coloca no molho quente, que vai continuar cozinhando. E, na verdade, a gente acaba comendo uma papa que não é uma massa. Al dente. Desculpa, que não é o al dente, tá? E eles desprezam a junk food americana, né? O fast food e todas essas comidas industrializadas. Importante dizer que o movimento slow food, que é um movimento que hoje é difundido no mundo inteiro, nasceu nos anos 80 lá, na Itália. Depois que abriram o primeiro McDonald's na Itália. Porque, veja, a gente está falando tudo isso num cenário de raiz. Mas a Itália vive de turismo, ok? E o turista que não se adapta à alimentação local ou que não está disposto a se aventurar, entre aspas, na alimentação local, na gastronomia local, ele vai sucumbir ao fast food. Então, você vai encontrar Burger King, você vai encontrar KFC, você vai encontrar McDonald's. E o fast food, o slow food, ele é um contraponto ao fast food. Então, quando chegou o McDonald's lá, o cara lá, que eu esqueci o nome do italiano lá, esqueci o nome dele, ele criou esse movimento slow food, que é para resgatar toda essa cultura gastronômica que o italiano ele já tinha, de valorizar o produto da terra, o convívio à mesa, o que o fast food despreza. Porque o nome já diz, fast food. Você vai comer qualquer coisa para matar sua fome e vai continuar a fazer alguma outra coisa. Você não tem o respeito pela alimentação, pelo ato de alimentar-se,
tá? Num contexto geral. Bom, em suma, né? Resumindo a gastronomia italiana, a gente pode dizer que ela tem uma contribuição de século dos domínios e influências de outras culturas e povos. Então, por mais que eles tenham todo esse respeito, a gente não pode esquecer que a polenta é do milho das Américas, que o tomate, que o molho é do tomate das Américas. Então, eles tiveram sim essa influência de outros povos, assim como a berinjela é de origem africana, mas assim, apropriaram e é deles. Apropriação é isso, né? O clima e a geografia vão influenciar bastante. E algumas características, as características das alimentações, elas são muito pautadas na regionalidade e a gastronomia italiana, ela é muito importante na economia deles, porque eles sabem fazer tão bem isso, né? Eles sabem trabalhar tão bem com a gastronomia, valorizar tanto que virou uma fonte de capital, de dinheiro. Por quê? Tem gente que vai para a Itália só para fazer os turismos gastronômicos, principalmente o enoturismo, tá? Então o pessoal vai lá para Toscana para vivenciar, tipo, tá muito em alta assim. Agora tá em alta nada, né? Agora tá todo mundo em casa, fechado, enclausurado, e as imagens que a gente tem visto da Itália são caminhões carregando corpos, né? É isso que a gente tem visto. Mas a linda imagem da Itália é aí, ó, tá vendo aqui? Acho que são vinhedos. É ir passar um tempo em propriedades rurais, vivenciar essa vida no campo, a colheita, a alimentação que é bem cuidada. Então, que nem aqui, ó, o Parmigiano Reggiano, ele passa anos e anos na maturação, né? Quando a gente vê abrindo esse queijo, é como se estivesse assistindo um espetáculo, né? Depois dá uma procurada no Instagram, tem vários vídeos do pessoal abrindo esses queijos. É um queijo que não é para ser cortado, você pega aquela espátulazinha e vai cavucando ele. Hoje o pessoal tá usando para fazer macarrão aí dentro, aquele macarrão super anti-higiênico, né? Que você faz o macarrão, depois faz outro, a imagem que a gente tem que a gente precisa guardar e esperar que volte, né, da Itália, é essa calmaria, essa tranquilidade, esse jeito mais bonachão de ser, né? Vocês voltaram para mim? Estão vendo meu rostinho? Na verdade, não. Tô vendo seu rosto e todo mundo. Ah, então é isso. A tela saiu, né? Eu quero mostrar para vocês. Peraí. Eu vou pegar uns livros aqui que eu tenho. Eu já volto. Espera só um pouquinho. Que eu tenho sobre Itália. Para recomendar. Itália. Espera aí que eu já vou, hein? É bom que eu não tenho que ficar carregando peso para lá e para cá, né? Bom, vocês já ouviram falar do Jamie Oliver? Sim. Morreram. Me acompanha aqui. Tô me sentindo muito sozinha. Só eu falando. Logo vocês, que não calam a boca.
pro início de carreira dele, a gente até achava que era muito esquisito e tal. Mas a partir do momento em que ele começou a trazer um pouco mais da cultura, ele é inglês, ele não é italiano, mas ele trouxe a cultura italiana do jeito que ela é. Então, existe o seriado A Itália de Jamie. Não sei onde é que tem disponível. Quem se interessa pelo assunto, é legal, porque ele traz um retrato interessante da Itália, um retrato fiel da gastronomia. Então, deixando de lado, eu particularmente não considero ele um grande chefe de cozinha italiana. Eu acho que ele é mais, vamos dizer assim, que ele é mais um rosto, um marketing que carrega bandeiras. Essa que é a real, tá? Tem época que ele carrega a bandeira da alimentação saudável, mas ele teve uma época a Itália. Eu tô folheando aqui, que eu quero mostrar a minha imagem, quero ver se eu acho. O livro, tem esse aqui, ó, tá vendo? Pronto. Alguém tá sendo abduzido por um ET. Ó, esse livro, vocês estão vendo? O Caio, é o Caio. É o Caio tentando voltar para cá. Pelo amor de Deus, né? Ó, viram, né? Mas espera aí que eu vou procurar uma foto que eu quero mostrar. Ô, chefe, eu não consigo ver a sua câmera. E eu tenho culpa? Eu não sei, eu tô tentando olhar aqui e aparentemente eu também não tenho. Espera aí que eu vou... Provavelmente é aí o problema, Ale. Tá normal. Nossa, a gente querendo jogar a culpa um no outro. Não, mas eu não cliquei em nada. E agora, foi? Ale? Pra mim tá Não foi aparecendo. não. Mas pode deixar, eu vou ver aqui se eu faço alguma coisa. Porque aí eu te tornei um participante fixo. Aliás, deixa eu já tornar todo mundo um participante fixo. Eu vou continuar. Aí, na hora que eu finalizar a aula, demora um pouquinho para sair, para eu poder tornar todo mundo como participante fixo, tá? Ok, agora estou te vendo. Ah, tá me vendo? Então tá. Então, eu vou mostrar de novo só para o Alexandre. Viu? Obrigado. De nada. Espera aí que agora eu vou procurar. Então, esse livro tem muitas imagens interessantíssimas, né? Do retrato do que é a gastronomia italiana. Ai, feio o livro na minha cara. Aqui na Toscana tem um açougue, que é desse cara aqui, desse açougueiro, que é um açougue super tradicional. E aí lá eles têm meu Deus, tem um corte de carne, que é alguma coisa fiorentina. Agora eu esqueci qual que é o nome. Mas é um corte deste tamanho de carne que eles fazem na brasa, não põe nem sal. Por quê? Porque o boi é tão bem tratado e o sabor da carne fica tão intenso e interessante que você não precisa de tempero, tá? Espera aí que eu tô buscando aqui. Um porquinho. Agora aqui no Brasil tá muito... É a bisteca fiorentina? Bisteca fiorentina, muito obrigada. Muito obrigada. Oh, meu Deus, cadê a foto? Será que não é nem nesse livro? Ai, tava marcado, que retardado. Peraí. Alguém tá reduzindo de novo. Estou ativando tudo. Ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo. Alguém fala assim pra mim. Soprou? Sim. Obrigada. Sim.
Então, assim, é uma imagem bastante pitoresca, mas que é comum. Ó. Eita, nós, alguém vai apanhar aí. Aqui, ó. Então, vocês conseguem ver que tem 4 gerações de mulheres aqui cozinhando, fazendo massa? Isso é um retrato de tudo que a gente estava discutindo em relação à alimentação da Itália, né? As velhinhas, eles fazem uns formatos de massa que parece mágica, assim, elas fazem. Principalmente aquele orecchiette, é um inferno fazer, e elas fazem numa velocidade que vocês não têm noção, mas não era ainda essa imagem que eu queria mostrar a vocês. Mas é um livro que eu recomendo bastante, sabe? Ah, importante, né? A Itália é ou era uma população muito velha, né? De muitos idosos. Estou dizendo era porque muito idoso morreu agora nesses últimos dias. Então eu não sei como é que vai ficar depois dessa pandemia. Então todos os dados que a gente está falando pode mudar depois que tudo isso passar. Tá dando para ver ou tem muito reflexo da luz? Acho que tá, né? Ninguém tá reclamando? Tá dando pra ver, sim. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma foto interessante. Eu não tô conseguindo ver nada, não tô vendo seu vídeo. É porque cada um tem o que merece, né, Caio? Nossa! O Alex, como fez pra conseguir ver meu vídeo? Pra mim parou também. Depois dessa, eu mesmo aumentava minha quarentena. Sabe o que eu acho? Que ele mostra automático as telas. E eu não sei como fazer isso. A gente tem que aprender. Nós todos mesmo, porque... Tem uma opção de 3 pontinhos aqui que ativa a tela. Olha lá. Ação. Ouviram a Khadija? Eu vou falar que ontem eu usei o celular e hoje eu tô no computador, e pelo computador é bem melhor. É, não é? Eu tô no Também computador hoje também. Então, gente, eu tô no computador, a professora apareceu e desapareceu, e sem que eu clicasse em nada. Simplesmente o vídeo dela não aparece pra mim. Então eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que no Zoom, quando tinha muita imagem, quando alguém falava e ativava o microfone, a imagem aparecia. Mas aqui acontece a mesma coisa. Então por que não aparece para vocês? A sua imagem só tá aparecendo só o Carol Deganucci, só o C e o D só pra mim. Não aparece mais nada. Eita, nós. E aqui nas minhas configurações tá tudo ok, ó. Até agora há pouco eu Pra tava mim vendo tá todas as suas normal, telas, eu tô tava vendo vendo tudo que você tava mostrando. O problema não é só a configuração, não. Pra mim tá normal também. Agora apareceu o Caio aí. Não, é que eu ativei minha câmera. Aqui eu ativo e desativo minha câmera. Não, mas é isso que a professora falou. No momento que a pessoa fala, quem tá falando aparece a imagem. Não, Então, mas todo no caso mundo cala a dele- boca e deixa só ela falar. Não, mas o que ele tá falando é que, no caso, quando eu falo, aparece só o C e o D, que são as minhas iniciais, como se eu não tivesse com a... Se você tirar essa Uma folha, coisa- você vai... Peraí. Oi, mano, eu ativei o mudo, desativa aí. Peraí que o pau tá quebrando lá na Eliane. Eu baixei o programa no computador, não estou usando o navegador. Não sei se vocês baixaram, mas acho que vale a pena baixar o programa no computador também e não usar o navegador, porque às vezes o problema deve ser o navegador. Eu também tô achando. Pra próxima aula eu vou baixar o programa também, porque... Ele é muito instável no navegador. Então ele Agora fica... eu tô vendo. Mas eu tô no navegador. Oxi, vixe, deu um tilt aqui no meu que... Você tá travada. Bom, vamos lá. Eu nem lembro o que eu tava falando antes, que a gente começou a falar de navegador. Tava falando do livro. Né? O ato de grelhar... É que eu quero mostrar as imagens aqui do livro. Tá vendo? Os frutos do mar são muito presentes lá. Alguém sabia
dessa questão da presença dos frutos do mar ser tão importante na gastronomia italiana? Bom, eu sabia um pouco, porque é uma coisa que Porque me ele interessa sabe. bastante. Não é porque eu sei tudo, não, porque eu gosto muito da Itália. Então é uma coisa que eu pesquiso bastante. E como a Itália é praticamente uma ilha, né? Ela só É uma o península. topo da bota dela não é banhado por mar, né? Então ele tem toda quase a extensão territorial dela, todas as fronteiras, ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. Então é uma coisa que eles usam muito mesmo. Exatamente. Ah, e sem falar dos doces, né, gente? Não poderia deixar de falar que eles têm o tiramisu é deles, a canole é deles. E vejam que são doces assim muito equilibrados, né? Os doces italianos eles não são muito doces, eles têm eles gostam muito de colocar ricota, queijos no meio dos doces deles. Então assim eles têm uma tradição desse equilíbrio entre os alimentos e também pela simplicidade do que eles fazem, né? E a sazonalidade é uma coisa linda, assim. Então, quando a gente vê alguma coisa relacionada ao movimento slow food, a gente está meio que vendo uma cultura, mesmo que os alimentos não sejam italianos, uma cultura alimentar italiana ali. Então, é assim uma cultura super admirável. Não gosto muito de vinho italiano, mas eles têm assim não só a cultura do vinho, mas eles têm também eu acho que é na região da Toscana. Tem um biscoito chamado Cantuccini. Aliás, eles têm muito também essa tradição de fazer biscotes, né? Biscoitos. Eles comem o Cantuccini, que é um biscoito muito muito duro mesmo, molhado num vinho chamado vinho santo. Então, veja, é tipo uma sobremesa para eles. Então, são dois produtos da região que foi transformado, entre aspas, numa produção. Não é uma produção porque ninguém prepara, né, o vinho com o biscoito em si, mas o hábito é de se consumir aquele biscoito molhado no vinho, quando que aqui a gente, no máximo, molha no café com leite, né? E vocês devem estar se perguntando, será que a professora não vai deixar nenhum desafio para esta semana? Eu tô virando youtuber, digital influencer. Não. A Leide apareceu! Apareci, porque a gente já tem muito desafio para o momento. A gente já está sendo muito desafiado. Fazer sua salada essa semana foi um parto. Mas, gente, o desafio de sobreviver a uma pandemia, o que é isso? Imagina! Mas à toa. O desafio de sobreviver, de aguentar uma clausura que já está durando, para mim já tem quase 20 dias, mas enfim. Eu gostaria que vocês pesquisassem uma região italiana, daquela que está no mapa. Deixa eu voltar ao mapa. Quando eu coloco a minha tela, vocês conseguem ver a tela cheia, certo? Sim, tela cheia. Ok. Então, essa região... Eita, nós. Aqui. Essa região não. Uma dessas regiões... Quero que vocês pesquisem. E listem... Eu ia mandar vocês fazerem uma produção, né? Mas já que a Leide pediu, e pode ser que ela me prometa, sei lá, uma degustação depois desse final de pandemia. Combinado. Não, eu vou propor o desafio, mas o que vai valer nota é a pesquisa. Mas eu vou propor o desafio. Eita, Cíntia tá me ligando. Tô até com medo. Cíntia nunca me liga. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá escrito Sim. desafio da semana? Sim.
Ok, então pesquisar uma região italiana, escolher uma receita tradicional e adaptar e postar no portfólio. Não esquece de marcar a professora e a faculdade e usar hashtags. Eu vou propor esse desafio pelo seguinte. Se você for fazer uma massa italiana, você precisa de farinha e ovo. Para cada 100 gramas de farinha, é um ovo ou 2 gemas. Ou seja, são pouquíssimos ingredientes. E vocês vão ver que existem massas italianas que não vai nem molho, de tão saborosas que elas são. Às vezes ela é só passada numa manteiga, etc. Enfim, eu quero que vocês pesquisem e a ideia é que vocês façam. Porque eu sei que vocês estão tendo que cozinhar para vocês. Eu coloquei o adaptar aqui porque eu sei como é que a gente tá nessas questões de sair de casa para ir em mercado. Então, assim, é meio que um trabalho livre, mas direcionado. Então, sei lá, tentem fazer um item da refeição de vocês, nem que seja no final de semana, alguma coisa assim, relacionado a essa pesquisa de vocês. Sei lá, não consigo dar nenhum exemplo, mas vou dar um exemplo. Aqui em casa, o povo doido para comer tiramisu. Só que quando soube que o tiramisu era na calda de café, ninguém gostou. Falou para substituir a calda de café. Então, o italiano já daria na cara de todo mundo aqui, porque quer o tiramisu sem café e não é tiramisu. Outra coisa, dificuldade, antigamente, hoje não. Hoje a gente já encontra queijo mascarpone com facilidade, mas era muito difícil de achar. Aí já substituiu pelo cream cheese. Então, assim, não tem problema nesse momento utilizar substituições, porque o foco é vocês estudarem essa regionalidade italiana e a questão de uma receita, toda a história, quando eu digo história, não necessariamente um contexto histórico, mas a produção do alimento e tudo mais, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. Se tiver muito difícil para fazer as produções, a gente conversa depois. Mas entendam que eu não estou querendo nada elaborado, eu só quero que vocês treinem nas suas próprias refeições, ok? Vocês viram que é uma gastronomia simples e vocês viram quais são as regras. A regra é valorizar ingrediente e usar o que você tem de regional, tá? Um comentário. Semana passada a gente falou sobre o desafio de fazer algo de origem francesa e alguém, eu não vou falar o nome, a Patrícia, ela me mandou o omelete dela, porque o omelete é de origem francesa. Mas é importantíssimo, foi importante ela fazer e me mandar, que estava errado, para a gente conseguir se ajustar e se alinhar, para a gente conseguir adquirir essa cultura e esse conhecimento. De maneira que a Patrícia, se quiser abrir o microfone e comentar... Eu deixei passar e não sabia que era crua. Então, basicamente, as pessoas não sabem que existe um ponto correto para omelete. As pessoas no geral, porque não é uma cultura nossa. Então, só dela aprender que existe um ponto correto de se fazer uma omelete, já ganhou, já valeu a pena o trabalho. Então, é por isso que eu estou fazendo esse trabalho com vocês, tá? Eu quero que vocês aprendam a pesquisar. Então, a Patrícia me mandou e eu mandei alguns vídeos de técnicas de como que se faz uma omelete francesa. Então, assim, se vocês São muito quiserem... bons os vídeos. Bons, eu né? dei uma olhada, eu olhei em 4 vídeos de todos aqueles. As técnicas são muito boas, tem até uma técnica japonesa lá que ele usa o hashi. A técnica é francesa, só que como a escola é japonesa, eles estão usando um hashi, né? Em vez de usar uma espátula, tá usando o hashi para fazer a omelete.
Então, eu gostaria que vocês continuassem firmes nesses desafios, né? De pesquisar, substituir, buscar coisas simples. Então, uma omelete. A Patrícia bem viu que basicamente a omelete é o ovo e o sal, né? E a gordura para poder não grudar na panela. Mas a técnica, ela é fundamental. E eu queria que vocês pautassem nisso, em técnicas e cultura. Por favor, tá? Então, eu imagino, Leide, que você pesquisando, escolhe uma região. Pesquisando sobre vocês vão conseguir escolher um prato com ingredientes que vocês têm em casa, tá? Até porque a Itália tem um histórico de escassez por conta das guerras que ela passou. E essa simplicidade na alimentação. Então, assim, não é nada surreal, não é nada fora, e eu tô deixando mais livre por causa disso, né? Mas eu vou postar algumas sugestões de receitas, tá? Para vocês, que eu tiver aqui. Até para quando tudo isso passar, vocês fazerem. Ok? Beleza. Gente, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu já coloquei todo mundo como participante fixo. Eu não sei muito bem o que isso significa, mas coloquei vocês como participante fixo. De novo, estamos aprendendo a lidar com uma nova ferramenta. Então, eu agradeço toda a paciência de vocês. A recomendação, né, que o Emano fez de baixar o aplicativo, acho interessante que vocês façam isso. Eu gravei a aula de hoje e eu vou tentar postar o link no Ava. Por que eu falei que eu vou tentar? Porque a aula de ontem à noite, a hora que eu fui dormir, ainda não tinha salvo todo o vídeo, porque acaba ficando muito pesado, porque a gente está dando 2, 3 horas de aula. Então, eu ainda não postei nenhum vídeo dessa ferramenta. Então, por isso que eu falei que eu vou tentar. A ideia é que esteja na unidade certinha que a gente está estudando, na aula certinha que a gente está estudando. Eu acho que é a unidade 2, seção 2, tá? 2.2. Então, eu vou postar esse link lá na aula de hoje. Se eu não postei os slides ainda, eu vou postar. Se eu não postei, né? Porque é tanta matéria que às vezes a gente esquece. E eu vou postar o desafio também. Se vocês acharem que a retomada do portfólio esteja muito difícil, a gente conversa depois para ver outra maneira de vocês me enviarem os trabalhos, tá bom? Outra coisa. A quarentena vai até o dia 7 pelo Estado, né? Por determinação do Estado. E no dia 13 a gente retorna às aulas. Eu não sei se eu já tinha passado algum trabalho para vocês, mas eu quero deixar o trabalho em suspenso para a gente ver como é que vai rolar esse negócio de reposição de aula e tudo mais. Então, os trabalhos práticos estão suspensos. Eu estou avaliando vocês pelo dia a dia. Beleza? Sim, querida. Ok. Beleza. Ok. Sim, chefe. Sim, professora. Carol, Oi. Ok. só para recapitular, em relação ao desafio da semana, é só postar lá com a hashtag da faculdade e marcar isso? Isso é o portfólio. Pode ser que em algum momento eu peça, sei lá, para o Emano me dar a lista dos Instagrams de vocês, apesar que eu acho que eu já tenho todos vocês no meu Insta, né? Quem não fazia pelo Instagram, me entregava de outra maneira, depois pega o meu WhatsApp com o Emano e conversa comigo como vai ser realizada essa entrega, tá bom? Tá bom? Tá bom. Ok. Beleza. Ok. Ok. Caio, Tudo bem. Você me manda esse negócio do desafio aí? Ok. O que você quer, mano? O texto do desafio. Eu posto lá na Pausal.
Ah, meu Deus, alguém tá num caminhão, olha. Vai ser atropelado, Pessoal, então, sobre a aula de hoje é isto. Vou parar a gravação